Hoje, dia 24 de julho, celebramos São Charbel Makhlouf, presbítero e monge, sacerdote da ordem maronita libanesa, que em busca de uma vida de solidão austera e uma perfeição superior, retirou-se do mosteiro de Anaia, no Líbano, para uma ermida onde serviu a Deus dia e noite em suprema sobriedade de vida com jejuns e orações, chegando em 24 de dezembro para descansar no Senhor. Sua fama está ligada aos numerosos milagres atribuídos a ele após sua morte. Youssef Antou Makhlouf nasceu na aldeia de Beká Kafra, Líbano, em 1828, provavelmente em 8 de maio, em uma família de camponeses. Ele morava com seus 4 irmãos em uma aldeia. Sua infância terminou cedo. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos e sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, segundo o costume da Igreja Oriental. Para Youssef, era sempre uma alegria ouvi-lo, como era falar dos 2 tios eremitas do Vale dos Santos. Para ele, esses homens eram super-heróis e queria seguir o exemplo deles, mas não pôde. Teve que ajudar a família como pastor aos 10 anos. Porém, passava todo o tempo livre rezando em uma caverna, um destino de peregrinações hoje chamada a Gruta do Santo. Em uma noite ele ouviu a voz do Senhor a chamá-lo particularmente insistente. Makhlouf era em 1851, ele tinha 23 anos. Em poucos meses tornou-se monge da ordem maronita libanesa e mudou-se seu nome para Charbel, que em siríaco significa a história de Deus. Ele foi transferido algumas vezes, estudou teologia com assiduidade e cuidou dos pobres e doentes em obediência às missões que lhe foram gradualmente confiadas, incluindo o trabalho no campo, mas é a oração e a contemplação que ele prefere. Em 1875, Frei Charbel sentiu-se pronto para viver de acordo com a regra dos eremitas da ordem maronita, que previa os monges divididos em pequenas comunidades de até 3. Para ele, é como um segundo nascimento. Pôde trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos referem-se ao monge zeloso, muitas vezes encontrado rezando de braços abertos numa cela muito pobre, da qual sai apenas para celebrar a missa ou quando lhe é expressamente ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, que Charbel sentiu-se no momento da elevação, depois de uma agonia de 8 dias em que outros monges o ouviam rezar e na qual ele continua a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos. Ele morreu em 1898, mas a morte, como sabemos, não é o fim. Depois de alguns meses, maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges juram ver o túmulo de Frei Charbel iluminado por luzes não naturais durante a noite. Um dia, o túmulo, foi aberto e seu corpo encontrado intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. E isso acontecera mais 2 vezes, quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. Durante o último reconhecimento, em 1950, seu rosto foi impresso em um pano e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Espalha-se a fama de santidade desde pequeno, o monge silencioso que começa a ser invocado por sua intercessão. Multiplicam-se as curas milagrosas. A igreja já não tem dúvidas. É Paulo VI quem o beatifica e depois o canoniza. Assim, o recorda. Ele pode fazer
nos compreender num mundo fascinado pelo conforto e pela riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, da sese, para libertar a alma na sua ascensão a Deus. Após a beatificação, o corpo de Frei Charbel já não escorria. Oremos, São Charbel, padroeiro dos orientais, amante da pobreza e da oração, intercedei por nossas necessidades físicas e espirituais. Alcançai do Senhor a nossa conversão e salvação. Amém. São Charbel, rogai por nós.